Uma, duas, Já. três. Duas essa semana. Aquela questão de retorno das aulas particulares, acho que se aplica às faculdades, talvez, também. 7 semanas, Zaira, daí já termina as nossas aulas, porque daí a última prova é aquela semana do dia 22 ao dia 26. E aí, pessoal, estamos? Boa noite. Aí acabou. Tudo, acabou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tava tomando vinho? Tava com a prof. Maria Cláudia no telefone. Sim. Vi que você estava conversando, eu tive que desabilitar o volume aqui, né? Será que a gente fala mal dela, né? Pois é, né? Pois é. Tava todo mundo quieto, ela começou a puxar assunto, daí o pessoal foi indo. Foi isso. Normal. Ainda, Zaira, não tô no vinho, mas depois que eu der aula para vocês, vou sair do escritório, vou chegar na casa da mãe, vou tomar um vinho e comer uma pizza hoje, né? Opa, boa. E vocês, como é que estão, pessoal? Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Tudo certo? Coisa boa. Certo. Professor, Marcelo, antecipando um pouquinho, precisar de uma ajuda sua, se possível. O que o senhor teria para para escolher uma camiseta mais bonita? Que presente a gente não pode fazer muita desfeita, né, professor? Pode não usar, né? A não ser que você... que eu vou lhe dizer? Nem vou entrar no detalhe. Mas fala, Marcelo, diga que eu posso te ajudar. Marcelo. Professor, eu estou fazendo meu trabalho de conclusão em cima da micro e pequena empresa, no sentido que a medida provisória que o Bolsonaro... Não tem o partido, tá? Mas é mais em cima do próprio trabalho de conclusão. Porque o Bolsonaro ele lançou a medida provisória e não protegeu as empresas de micro e pequeno porte. Ele simplesmente postergou ali, jogou lá para frente os impostos e tal. Tanto que o lado dele mais foi no sentido protecionista ao trabalhador. Ele não lançou ali nenhuma medida provisória dizendo, olha, esse mês ou vocês vão ganhar Não. As MEIs começaram a ganhar 600 pila, o funcionário autônomo ganhando 600 pila. Então, a minha visão é, meio que atacar, não. Questionar. A minha pergunta é essa. Ele não deveria ter feito alguma coisa para salvaguardar, em virtude do artigo 170 e o 179 da Constituição, diz que o Estado, como a União, teria que ter um tratamento diferenciado com eles. E não teve. Agora, dia 11 de maio, ela lançou uma portaria onde ela prorroga os impostos, acho que para agosto, outubro e dezembro. E diz que ia dar linhas de crédito, mas eu não vi onde é que estão as linhas de crédito, não vi nada disso. Então, a minha pergunta é por que ele não, de uma forma mais Estado mesmo, ele não deu uma proteção maior? E eu estou procurando aqui alguma coisa da criação da micro e pequena empresa. Estou achando muita da minha área contábil, assim. Mas eu queria ver se, de repente, o senhor tem... Não, Marcelo, o autor dentro d'água fala bastante sobre micro e pequena empresa. O senhor conhece alguma coisa? Poderia me ajudar nesse sentido? Sim, ó. Só rapidinho, tem um colega pedindo para autorizar a entrada na sala. Ah, é verdade. 2. Eu me empolguei escutando o Marcelo e não vi. Tá? Desculpa interromper aí. Tá. Marcelo, assim, ó. Eu acredito que a forma mais fácil de tu fazer o teu trabalho seria com argumentos de justiça fiscal. Então, tu vai pegar o argumento geral e aplicar para as micro e pequenas empresas. Tá? Então, buscando uma justiça fiscal, tendo em vista a pandemia que nós tivemos no nosso país, não, né? No mundo, elas teriam que, principalmente nesses momentos, terem sido mais protegidas pelo poder público do que elas foram. Sim. Não, exatamente esse Eu partiria do geral, Marcelo, para o específico. Eu não procuraria, neste momento, que tu está no TCC1, né?
Monografia 1. Não, é recém a monografia. Isso. Eu tô... Quem é o teu orientador? O Gustavo. Tá. Então, eu partiria do geral para o específico. Tá? Então, eu trataria então da justiça fiscal e aplicaria os argumentos de justiça fiscal para as micro e pequenas empresas. Tá? De justiça fiscal no que tange a proteção do poder público em relação à micro e pequena empresa. Sim, essa é a minha base. A justiça fiscal, eu estou tentando achar o argumento no artigo da Constituição 170, inciso 9º, e no 179 da Constituição também, que fala do tratamento diferenciado, tanto na parte tributária, que é o 179, mas voltando ao 170, que diz que esse tipo de micro e pequena empresa ele tem um tratamento diferenciado, ele é diferenciado. Então, eu estou construindo ali no meu sumário inicial a tutela do 179, o que é micro e pequena empresa e tal, para depois descer e aí bater exatamente nesses dois pontos principais. Porque o 179, o 170 e o 179, mais a CLT ali também, que fala se o poder público, no seu executivo, cessar as atividades de empresa, por qualquer motivo, é de responsabilidade o pagamento da folha. E aí vem outras questões dentro da própria CLT, né? Que a responsabilidade é do Estado. Quem paga a folha de pagamento é o Estado, porque ele está fazendo a intervenção. De certa forma, é uma intervenção, porque eu não estou deixando o cara trabalhar. Se ele não trabalha, ele não faz, a indústria, a empresa não vai para frente. Eu ia complementar exatamente falando isso. Agora, antes de abrir a nossa sala aqui, estava falando com um cliente, né? E a gente fez uma ação para ele. Saiu agora, o contador mandou os cálculos e estava feliz da vida. Deu uma restituição de 1,5 milhão. Tá? Só que mesmo assim, né? Brasileiro, né? Então tu dá a boa notícia, mas mesmo assim o brasileiro está sempre reclamando. Daí ele aproveitou para reclamar dessa situação que está vivendo. E até com razão, né? E o que eu estava conversando com ele, disse, estava falando com um camarada, tem uma empresa menor, né? Tá no Simples, ele está completamente fechado, ele quer entrar com uma ação sob o argumento de que se o Estado não deixa ele trabalhar, ele não tem... se ele não está trabalhando, ele não tem tributo do mês, né? Se está zerado ali, em relação a, por exemplo, ICMS, não tem, tá? Vai ter, se ele continuar tendo receita, enfim, imposto de renda, se bem que ele está no Simples, né? Ele vai ter ali a questão do faturamento geral, mas o que ele queria, que eu achei muito interessante, é a suspensão dos parcelamentos. E, juridicamente, eu acredito ser extremamente viável, porque se tu está impedindo de eu funcionar, como é que eu vou te pagar o valor? Né? Se eu não tenho receita, meu amigo, eu não tenho como te alcançar uma verba. Eu não tenho... Fora que também não pode... a suspensão significa não renegociar, mas sim postergar. Sim. Sem incidência de correção e juros, né? Isso aí. Não, eu tenho um outro cliente que a gente fez ele devia 4,5 milhões, tá? E ele perdeu na esfera administrativa e ele não quis recorrer na judicial. Entrou a execução fiscal, ele não quis. Daí ele nos contratou para renegociar esse valor com a procuradoria, negociar um parcelamento. Então, parcelamos, né, fixamos uma parcela e um percentual do faturamento. Então, a parcela mínima ou o percentual do faturamento, o que for maior. Beleza? Ok. Isso daí faz 30 meses. Tá? Até março fazia 30 meses. Então, fevereiro deu 30 meses e ele pagou os 30 meses. E é uma parcela alta. Tá? Ele pagou todo. Em março ele não pagou. Em abril ele não pagou também. E daí eu entrei em contato com a procuradoria, né? Eu fiz um pedido excepcional de moratória, que fosse analisado. E a procuradora veio conversar comigo. Doutor, o senhor não se preocupe. Em função da pandemia, a gente não vai cancelar nenhum parcelamento.
Depois ele só vai ter que pagar com juros e correção monetária. Eu falei, doutor, não adianta, entendeu, doutor? Não, doutor, o senhor deveria ter dito assim, beleza? Quando fosse pagar a primeira, depositasse em juízo para questionar o pagamento dos juros. Sim. É uma alternativa. Verdade, né? Não, mas aí ela levou lá pro comitê, disse que o comitê já deu ok, me deu retorno ontem. E agora regional, né? Então vamos ver se realmente eles aprovam essa moratória, porque eu tenho acompanhado bastante essa questão da tributação na pandemia, né? Eu faço parte do IET, e agora o IET ele vai fazer, já fez 2 encontros online, e agora vai fazer o 3º encontro online, e até vai ser um encontro internacional, né? Vai ser o professor Pistone, que hoje é a maior autoridade que nós temos de direito tributário. Vai ser um professor italiano, me fugiu o nome, esqueci. E representando o Brasil na discussão, o professor Chueire, né, que é o professor da USP. Então vai estar um evento imperdível. Né? E é o 3º evento que eles fazem com o mesmo tema, tributação, né, na época de pandemia. Porque a realidade é que o nosso sistema jurídico ele não tem previsão para isso. Não, nenhum. Não tem. A gente não... Eu sempre brinco, né? Pô, quando eu dava aula de empréstimo compulsório, né? Caso de calamidade pública, eu ria, internamente eu ria, né? Isso nunca vai acontecer. Estamos diante, né? Ainda bem que eles não instituíram. Mas, assim, nós não temos um sistema jurídico preparado para essa situação. Essa é a realidade. E o que ficou interessante no primeiro evento que eles fizeram sobre esse tema, porque tem os 2 moderadores, que são do IET, e daí tinha os 3 debatedores. Um era um procurador da Fazenda, que é responsável pelos processos no STJ e STF. Então, ele é o chefe nos processos das câmaras, nos tribunais superiores. Um era um juiz federal aqui do TRF4, né, aqui da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, né, na comarca de Porto Alegre. E o outro era um advogado, que é o Marco Aurélio, né? E, enfim, a discussão, e eles debatendo, e eu achei bem interessante, porque se chegou à conclusão que, sim, é possível moratória, mas não pelo simples fato da pandemia, que tu teria que comprovar que tu tá tendo algum prejuízo, porque o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, né? Teve a pandemia e um monte de gente começou também a querer usufruir da pandemia. Deixa eu só fazer um parêntese nesse seu comentário de usufruir a pandemia. Se o senhor entrar na junta comercial lá e fizer um comparativo das empresas que foram dado baixas no ano de 2019, no mesmo período de janeiro até março ou abril que eles têm ali, não, até maio que eles têm ali, o senhor vai ver que as empresas de MEI deram uma travada nesse período para receber o dinheiro. Então, é um troço que, sabe? É exatamente isso. Tem gente que só está em cima da história da pandemia e bate qualquer coisa, é pandemia. Isso. Então não dá para ter, e eu concordo com isso, a gente não pode ter um critério fechado nesse momento. Né? Olha, todo mundo vai ter moratória. Não, só um pouquinho. Daí tu pega, por exemplo, o Zafari, que está faturando mais do que o normal, e tu vai conceder uma moratória para ele? Não, tá errado. Não tem sentido. Tá? Mas agora, tu pega, por exemplo, o restaurante que só vendia buffet. Quarto Beto, da Lime Silva ali. Tá? E aí? Cara... Ele tá vivendo do quê? Ele não vai viver. Tá? Esses dias, o escritor... Academia, né, professor? Meu personal trainer, meu personal trainer teve que fechar a atividade dele. Não, eu vou dizer que assim, algumas, e por isso que tem que realmente analisar cada situação. Algumas academias conseguiram manter o valor da mensalidade dando aula online. O pessoal do CrossFit. Sim. Né? Mas eu recebi aqui, o escritório ele fica no Moinhos, bem do lado da Galeria Florêncio Gartua. Não sei se vocês
sabe? Conheço. A galeria tinha uma lojinha pequena de cópias. Cópias. Então, sempre que a gente precisava fazer cópia, porque, por incrível que pareça, a gente ainda tem que fazer bastante cópia, né? Em grande quantidade, a gente mandava lá, né? Manda lá e o cara fazia. Ele foi trazer umas cópias que estavam desde antes da pandemia e ele falou, olha, só para dizer que eu fechei, agora eu estou trabalhando de casa. E eu perguntei, nossa, mas por quê? Ele já estava ruim com a pandemia, eu zerei, não tinha como pagar o aluguel aqui é caro. Sim. Eu não sei quem passa nessa galeria, porque ninguém entra nessa galeria quase. Né? E eu tive que fechar. E foi para casa. Daí outro é a gente mandou fazer móveis sob medida, a gente formou todo o escritório. Eu contratei a mesma empresa que fez lá para minha casa. E eles tinham um showroom. Daí o cara me ligou e disse, só para dizer que eu estou fechando o showroom, porque, né? Ninguém tá comprando, sabe? Então é complicado. Ontem eu estava fazendo uma reunião em Novo Hamburgo e lá os restaurantes estão funcionando, né? E eles falaram, olha, tinha decreto, o pessoal se apertou, começou a abrir e não teve como segurar, né? Sim. Não teve como E aí segurar. uma coisa bem interessante foi na empresa da minha esposa, que é uma empresa de grande porte, uma indústria bem grande aqui em Porto Alegre, lá atrás da Fiergs. Uhum. Eles entraram com uma ação pedindo uma liminar para eles continuar, porque a atividade industrial deles era voltada para alimentícia. Sim. Porque as indústrias alimentícias disseram, não, vocês não podem parar, vocês têm que continuar construindo o silo, isso, aquilo, aquele outro. Eles entraram na justiça e, pinball, receberam a liminar. Avisaram os funcionários, segunda-feira, isso aí já faz um tempinho, segunda-feira todos os funcionários têm que começar. Na segunda-feira eles começaram e quem começou junto? Vigilância Sanitária, veio fazer uma investigação de suspeita de ilicitude. Chegaram lá, pois é, vocês não podem trabalhar. Não, a gente tem a liminar. Vocês têm a liminar? Então tá. Já que vocês têm liminar, tudo isso aqui vocês têm que cumprir. Tirar a temperatura, dar remédio, mandar embora para casa. Então, mesmo que tu queira trabalhar numa boa, ainda sempre tem uma prefeitura que vem ali e elenca um monte de coisa para continuar. Essa é a grande questão, né? Tu vê, eles estavam resguardados por uma decisão. Então tá, tu quer a tua decisão? Tá bom, vai ter. Mas daí tu vai ter que cumprir todos esses pré-requisitos. E que daqui a pouco nem estava previsto nessa decisão o cumprimento dos pré-requisitos, né? Verdade. Tá? Então tá, né, pessoal? Vamos iniciar a nossa matéria da aula de hoje. Né? Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Tá? Daí, vocês já sabem, né? É só habilitar o microfone e conversar comigo. Hoje a gente vai estudar 2 contribuições e vamos finalizar os tributos federais hoje com PIS e a COFINS. Tá? Então, Professor, pessoal, oi. Não foi nem medida provisória, foi uma portaria da Receita Federal, portaria 201 de 11 de maio de 2020, onde ele prorroga os impostos de maio, junho e julho para agosto, outubro e dezembro. Sim, isso é portaria, isso, sim. Para micro e pequena empresa. Isso foi o benefício que eles conseguiram, né? Fica fechado e não paga tributo. Bem certinho. Vai ser bem interessante o tema, Marcelo. Bem interessante mesmo. Tomara que eu consiga bater no talo ali, mas eu já estou regimentando material para sentar Tomara amanhã. que eu esteja na tua banca, Marcelo. Ou não, né, professor? Não, tu pode ficar tranquilo.
Mas eu vou pegar leve, eu vou preparar umas... Imagina se eu pegar leve. Aqui, ó. Eu vou preparar umas 12 laudas de perguntas, frente e verso, mas a fonte bem grande, fonte 8, tá? Espaço simples. Com as minúcias em fonte 02. Quase isso. Tá? Fica tranquilo. Tá certo. Eu me comprometo contigo, perante todos os demais colegas, inspirado no dia da tua banca. Tá bom, tá bom. Tá? Mas não tem problema, eu aguento, professor, eu sou forte. Só não me vai da camiseta vermelha, por favor. Não, nesse dia eu vou todo gremista. Ah, daí a gente já começou a repensar essas perguntas. O problema é o seguinte, professor, o senhor está olhando só a cor da camisa, mas eu tenho uma coisa na camisa aqui que eu acho que o senhor não viu direito. Ó. Agora não estou nem vendo ninguém, deixa eu ver. Portugal, tá, entendi. Ó, É que não tá aparecendo antes, Marcelo. Só isso. Só por isso que eu uso essa camisa. Tá bom. Tem coisas que a gente não tem como evitar. Início do ano. Então tá. Pessoal, PIS e COFINS, né? Então, essas contribuições extremamente importantes que tanto impactam o dia a dia da empresa, né? Qual que é a previsão, né? Onde consta a previsão no texto constitucional para a instituição dessas contribuições? É no mesmo artigo que nós vimos a contribuição previdenciária patronal e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o famigerado, tão conhecido artigo 195 do texto constitucional, que assegura que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, né? A linha B, a receita ou o faturamento, né? Então, essa é a previsão contida no texto da Constituição. É aqui que está a competência para a União instituir as contribuições sobre receita e faturamento. O que é faturamento e o que é receita, né? Faturamento, a gente pode... Claro, aqui a gente vai estar realizando uma análise de forma mais simples, porque são dois conceitos que eles, para serem analisados a fundo, eles poderiam tomar com toda certeza toda a nossa aula, né, sem sombra de dúvidas. Inclusive, aqui fica o Marcelo extremamente à vontade para nos brindar com seu conhecimento, caso queira fazer algum acréscimo em relação a faturamento e receita, porque acaba sendo o dia a dia do contador, né? O dia a dia das pessoas que trabalham com essa profissão tão nobre que é a contabilidade. Então, para o STF, o faturamento ele vai corresponder ao valor dos produtos das atividades que integram o objeto social da empresa, né? Isso significa, pessoal, que são aquelas atividades próprias das empresas. Então, quando a empresa vende uma mercadoria, quando a empresa presta um serviço, tudo isso é faturamento. Então, nós temos uma loja de celular, quando a gente vende o celular, a gente está faturando. Isso é faturamento. Tá? Só que faturamento, ele acaba sendo um conceito mais restrito do que receita. Nem todo faturamento é receita, toda receita é faturamento. Inicialmente, o artigo 195 do texto constitucional, ele previa apenas a cobrança de contribuições sobre faturamento. Depois foi feita a emenda à Constituição, que se colocou também receita, né? Então, hoje, cabem os dois. O que não é faturamento, por exemplo? Se eventualmente se realiza a venda de algum bem doativo. Né? Então, vai lá,
e quer se vender o ativo da empresa, um bem que compõe o ativo da empresa. O valor obtido com a venda desse bem, ele não vai ser considerado faturamento. Tá? Por quê? Isso não tem relação com o objeto da empresa. Não é disso que a empresa visa sobreviver, que ela visa obter lucro. Já a receita nós vamos ter um conceito mais amplo. Né? Então nós vamos ter, sim, receitas operacionais, não operacionais, complementares, acessórios e eventuais. Tá? A maior parte dos ingressos na empresa são consideradas receitas. Entretanto, alguns valores, mesmo assim, eles estão aquém, né? Eles não comportam a classificação como receita. Exemplo, uma indenização por danos morais, né? Isso é uma verba indenizatória. Não perfaz o conceito de receita, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Por mais que receita tenha um conceito bem mais amplo do que faturamento, não é tudo que entra. A gente não pode simplesmente pegar e dizer que tudo que entra na sociedade é receita. Existem ingressos que não são receitas, tá? Aqui nós temos uma decisão que ela é bem conhecida no direito tributário, proferida pelo STJ em relação ao transporte de passageiros feito por rodoviárias, né? Aqueles em que tu vai lá e o ônibus sai da rodoviária. Por quê, pessoal? Porque sabe quando a gente vai lá na rodoviária, eu muito fiz isso na vida, adorava quando chegava o momento de comprar passagem. Né? Na verdade, eu sempre comprava passagem, na época, pelo telefone, entregava a passagem lá em casa, eu ficava feliz que, afinal, estava indo viajar. Então, vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, que eu acredito que todos conheçam, por mais que a gente tenha algum colega que não seja de Porto Alegre ou alguém que não resida aqui. Tenho certeza que todos conhecem a rodoviária de Porto Alegre. A administração da rodoviária de Porto Alegre é feita pela VEPO. Como é que funciona, via de regra, esse serviço prestado pela VEPO? Né? Pelas administradoras das rodoviárias. A gente vai lá, a gente quer comprar uma passagem para Torres, não tem ideia quanto custa, mas vamos lá, vamos supor que é R$50. Então a gente quer comprar uma passagem para Torres a R$50. O que a gente faz? Vai lá na rodoviária, se desloca, paga para a VEPO, compra, e a gente vai pela empresa Unesul. Né? Então a Unesul, ela vai sair de Porto Alegre com ônibus com destino a Torres, ela vai nos deixar em Torres. Pegamos em Porto Alegre e descemos em Torres. Mas a gente não comprou da Unesul essa passagem. A Unesul só pegou, olhou, confirmou que a gente tinha lá o assento 18, deixou nós adentrarmos ao veículo automotor e seguiu viagem. Quem é que vendeu essa passagem para nós? A VEPO. Então, a VEPO que foi responsável por realizar essa venda. Como é que a VEPO é remunerada? Ela é amiga de todas as empresas e elas fazem uma vaquinha para dar para a VEPO? Não. Tá? Ela é remunerada retendo um valor que ela adquire com a venda das passagens. Então, a VEPO vai lá, ela vende as passagens, então ela vendeu a nossa passagem para Torres e quando ela vai repassar para a Unesul, ela retém um valor. Né? Ou seja, ela fica com um valor com ela em função da prestação desse serviço. Ela não tem, né? Ela não repassa 100% dessa continha, dessa verba para a Unesul. Então, vamos lá. O que diz o STJ? Tá? O STJ, ele diz, ok, a VEPO pode reter esse valor, não tem problema, mas essa retenção diz respeito ao contrato
particular que vocês têm. Porque muito bem podia haver por repassar 100% e depois a Unesul repassar para a Vepo, né, de novo. Então, pagar para a Vepo o valor referente a essas passagens. Mas não, a Vepo já retém. Então, para o STJ, essa operação, por mais que o valor sequer entre nos cofres da empresa, ele vai sim preencher o requisito do faturamento. Ele vai ser considerado faturamento. Por quê? Porque, na verdade, a questão, essa situação de ficar com a Vepo, de a Vepo reter um percentual, só diz respeito entre os particulares. O poder público não tem nenhuma relação jurídica com isso. Podia ser estipulado em contrato de forma diversa, de forma diferente, mas não. Entenderam as empresas estipularem dessa forma. Então, o que acontece, na verdade, é que a Vepo, ao invés de pegar o dinheiro, repassar para a Unesul, para depois a Unesul pagar um boleto da Vepo, nada mais fácil que tu já reter esse dinheiro. E vamos ler, então, a ementa do caso do STJ, né? Tributário, PIS e COFINS, valores pagos pelas empresas de transportes às empresas rodoviárias que são retidos por estas quando da venda de passagens aos usuários do serviço de transportes. Né? Conceito de faturamento, artigo 3º da Lei 9718 de 98. Incidência. O caso refere-se à incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores pagos pelas empresas de transportes às empresas rodoviárias que são retidos por estas quando da venda de passagens aos usuários dos serviços de transportes. No julgamento do recurso extraordinário, o STF apreciou o recurso extraordinário submetido à repercussão geral e definiu que a noção de faturamento deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. O fundamento determinante de todos esses precedentes vinculantes é de que os contratos firmados pelas pessoas jurídicas contribuintes não podem retirar da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS parcela de seu faturamento ou receita a pretexto de haver retenção desses valores pela outra parte contratante antes do seu ingresso no caixa da empresa contribuinte. Para ver essa exclusão é preciso lei federal específica. Então o STJ ele abordou no sentido de que não interessa o contrato firmado entre os particulares, como vai ser feito esse repasse. O que interessa é o recebimento desse valor. E se esse valor ele foi recebido, ele tem que ser tributado. Tá? E o STJ ainda aborda a questão de falta de inexistência de lei federal específica estipulando, prevendo a exclusão dessa continha da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o recurso especial não foi provido. Esse é o entendimento do STJ nesse julgamento, que ele é bem paradigmático no nosso direito tributário. Ele é de extrema importância. Tá? Então, aqui a gente entende que o negócio jurídico praticado entre particulares, ele não vai interferir na tributação. Então, indenizações, ressarcimentos e recuperações de custos tributários não são receitas. Então, eu até já tinha dado o exemplo das indenizações. Quando nós temos um ressarcimento de algum valor, também quando se recupera valores tributários. Isso aqui é muito importante porque as pessoas confundem. A gente vai ver depois uma ação que está bem em voga, que foi uma decisão surpreendente do Supremo Tribunal Federal. Então, digamos que o contribuinte ele pagou indevidamente 1 milhão. Vamos pegar esse exemplo do meu cliente, né? Pagou 1.500.000 indevidamente.
a gente conseguiu a restituição, esses valores eles estão voltando para os cofres da empresa. Muito se discutiu primeiro se incide ou não o imposto de renda. A conclusão é de que se a empresa for tributada pelo lucro real, incide imposto de renda, porque esse valor ele foi abatido da base de cálculo quando ele foi pago. Se foi pelo lucro presumido, não. Tá? Mas o PIS e COFINS, esse valor é receita ou não é? Não, né, pessoal? Ele não é receita. Quando a gente recupera um custo tributário indevido, ou seja, um valor que nós recolhemos de forma indevida aos cofres públicos, essa quantia, esse valor, ele não é considerado receita. Tá? Ele é um mero ingresso de um valor que já saiu e está voltando para os cofres da empresa. Então, ele acaba não sendo base de cálculo nem do PIS e nem da COFINS. Tá? É apenas um ressarcimento, né, do custo, né, uma recuperação. O contribuinte está reavendo uma quantia que ele recolheu indevidamente aos cofres públicos. Então, aqui vai, inclusive, o exemplo da ação judicial, né, ação tributária. O maior vulto que nós tivemos nos últimos anos com ganho de causa para os contribuintes. ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? A gente ainda vai estudar o ICMS. Mas o ICMS ele é um imposto indireto, pessoal. O que tu quer dizer com isso? Imposto indireto. Imposto indireto é aquele em que o ônus financeiro ele pode ser repassado para o próximo, né, da etapa produtiva da cadeia econômica. O que significa isso? Sempre quem vai pagando, custeando, via de regra, o ICMS, suportando o ônus financeiro desse imposto, é o próximo da cadeia econômica, o próximo da cadeia de produção. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo. Tem uma empresa que eu acho que vocês não conhecem muito, mas logo, logo vocês vão conhecer, está crescendo bastante, ainda mais nessa época de pandemia, que é o Grupo Zafra. Tá? O Grupo Zafra ele tem supermercados. E nos supermercados a gente faz algo que só o gaúcho entende, que é o rancho. Né? Só o gaúcho sabe o que é rancho. Sobe a lomba, dobra no sinal e faz o rancho. Deu, falamos um dialeto que não é compreendido no resto do nosso país. Pessoal, quando a gente vai no Zafari fazer o nosso rancho, quem é que paga o ICMS do Zafari? Quem suporta o ônus econômico do ICMS do Zafari somos nós. Então, nós suportamos o ônus econômico do ICMS do Zafari. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Como ele é repassado, ele é direto, então o Zafari vai lá e ele repassa para nós o valor do ICMS. Os contribuintes se deram conta que eles podiam fazer o seguinte: olha, se esse valor ele não pertence a mim, ele na verdade pertence ao poder público, né? Porque eu estou repassando o valor de um imposto, né? Nada mais justo que eu retirar esse valor da base de cálculo do ICMS. Já que ele não é de minha propriedade, né, eu não tenho a necessidade de tributar. Então, como funciona, pessoal? Para os contribuintes, a gente vai no Zafari, a gente paga o valor da tributação do Zafari, a gente paga o ICMS do Zafari, e esse valor que é de ICMS, o Zafari vai lá e entrega para o estado do Rio Grande do Sul. Ponto. Então, essa quantia, ela apenas circularia, né? Ela teria uma mera circulação nos cofres do Zafari. O Zafari não teria benefício algum com essa quantia. Né? Se o Zafari não teria benefício algum com esse valor, não seria justo
ele fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Esse foi o argumento dos contribuintes. Já a Fazenda Pública argumentou no sentido que não, esse valor pertence às empresas. Tanto é que, por diversas vezes, as empresas sequer repassam o valor. Né? As empresas são inadimplentes com os seus tributos. Elas não pagam ICMS. Tá? Então, na verdade, essa quantia ela tem que ser repassada ao Estado, mas quando ela entra nos cofres das empresas, ela vai pertencer, na verdade, às empresas. Tá? E nisso se deu a grande discussão que, ao meu ver, e inclusive para a maior parte dos doutrinadores na área tributária, de forma extremamente surpreendente, o STF decidiu a favor dos contribuintes, retirando da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor recolhido a título de ICMS. Essa decisão é extremamente interessante, né? Extremamente importante para o nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que isso, a própria Fazenda Pública disse, que causaria um prejuízo bilionário. Só para vocês terem ideias do que a gente está falando, a Klabin, tá? Aquela empresa que trabalha com celulose, com papel, ela conseguiu 1 bi de restituição, tá? 1 bilhão de restituição de ICMS na base de cálculo PIS da COFINS. A TIM, eu acho que foi 2,2 bi de restituição. Tá? Então, para vocês terem uma ideia dos valores que nós estamos comentando, tá? Os valores que nós estamos falando em relação à restituição do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? São valores exorbitantes. Tanto é que um dos argumentos que nós tínhamos por parte da Fazenda era o argumento financeiro e econômico. Olha, o Brasil vai quebrar se tiver que restituir, se tiver que retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Enfim, pessoal, é importantíssimo que vocês tenham conhecimento em relação a este acórdão do Supremo, em relação a essa discussão importantíssima, pois foi uma decisão, com toda certeza, que inovou no ordenamento jurídico, tendo em vista que retirou um valor considerável da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Então, hoje nós temos esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, extremamente favorável às empresas, favorável, então, aos contribuintes, em que pese seja muito criticada, a doutrina bate muito nesse assunto. Tá? Por mais que a doutrina tributária ela seja formada, na sua maior parte, por advogados, mesmo assim, eles deixam essa profissão, né, o lado da advocacia, do combate de lado, e acabam fazendo uma análise jurídica e discordando da decisão, né? Dizendo que sim, é receita, é faturamento da empresa, o valor do ICMS. Tá bem? Então aqui nós temos uma ação então extremamente voltosa, até fica a dica para quem está se formando e quer trabalhar com direito tributário, é uma ação que a gente ainda pode propor. Professor. Oi. Por que se entende que é faturamento se simplesmente ele pega e repassa? Porque pode não repassar, né? Só não repassar, ficar com ele. Tá, mas e quem repassa, por exemplo? Oi? E quem repassa certinho? É que o argumento é o seguinte, olha, o repasse é uma forma de recolhimento, mas esse valor é da empresa. Porque não necessariamente ela vai pegar esse valor e vai pagar no final do dia, entendeu? Ela não vai fazer isso. Inclusive, ela vai girar com esse valor que entrou. Tá? Então, ela não tem esse repasse automático. Tá? Tanto é... Sim, mas quando é repassar,
vai ter um duplo prejuízo aí, porque vai pagar entraria na base de cálculos e depois ainda repassaria o valor. Sim, mas esse dinheiro ficou nos cofres da empresa, tá? Esse dinheiro a empresa pôde circular com ele. E Anderson, a questão do repasse, por exemplo, quando tu repassa para frente, o argumento é que é uma mera forma de cobrança. Tá? A diferença é que tu pode repassar, como tu pode não repassar o ICMS? Tá? Quando tu repassa, tu está utilizando uma faculdade que lhe é permitida pela legislação. Então, esse valor, ele é da empresa por determinado momento, por determinado período. Tá? Uhum. E tanto é que, qual que foi o contra-ataque da Fazenda, né? Ela falando, né, com os ministérios públicos, ela ingressou então com a ação, né, o Ministério Público, configurando como crime o não pagamento de ICMS. Porque se o valor não é da empresa, é apropriação indébita, né? Se o valor não é meu e eu não estou pagando, eu não estou repassando, significa que eu estou realizando uma apropriação indébita. Tá? O STJ foi favorável, o Supremo também, mas ainda está sendo discutido. Né? Foi favorável a criminalização pelo não pagamento, né? Que é um precedente mais criticado ainda pela doutrina, porque está abrindo margem para existir uma grande criminalização no direito tributário, né? Sempre se teve uma jurisprudência pacificada no entendimento doutrinário, no sentido que o mero inadimplemento tributário não causa, né, o cometimento de nenhuma infração, de nenhum ilícito penal. A partir dessas decisões dos tribunais superiores, hoje nós já temos, então, respaldo por uma ação penal contra o empresário que não recolhe tributo. Tá? Entendido, Anderson? Não, eu até entendi, mas eu não vejo, eu até acho que apesar, né, não conheço muito, mas que eu não acho tão absurdo assim a decisão do STF. Tu e muita gente não acha, né? Hã? Tu e muita gente não acha. Ah, bom. Eu, a favor... Simplesmente se ele tem que pegar o valor e repassar, se é obrigação dele repassar, e se ele não repassar, ele que responda, mas não que... E os que repassam, e mesmo assim teriam que ter na base de cálculo esse valor. Fala, Marcelo. Eu concordo com o Anderson, no sentido de que é uma apropriação indébita, porque quando eu cobro do consumidor final o ICMS dizendo que eu vou pagar o Estado e eu retenho o dinheiro, eu acho que literalmente é uma apropriação indébita. Ele se beneficia de um valor para se locupletar, né? Porque aquele valor não é dele. Então, na verdade, tu concorda com a retirada da base de cálculo e tu concorda com a criminalização, é isso? Sim. Tu acredita que decorre porque poderia até fazer o seguinte, professor. Num dos casos, por exemplo, não temos a unificação dos impostos aqui no Brasil. É uma salada de fruta. Mas poderia ser o seguinte, o valor de um produto CX e eu, como consumidor, tá aqui, paguei para ti, me dá a guia que eu vou pagar o imposto. Eu não posso fazer isso. É isso que eu ia perguntar, se não tem um outro jeito do governo que se vire, então, para fazer esse recolhimento, já que ele não... ele quer prejudicar quem deve fazer o recolhimento, né? Como assim? É que na maior parte das vezes... Não, porque isso aí é uma hipótese daquela responsabilidade tributária? Não. Isso daí é o princípio da não cumulatividade. É que esse repasse é vantagem para o contribuinte, não para o governo. Isso não é responsabilidade. Não, tudo bem, mas quem deve fazer seria o empresário, no caso, né? O supermercado, por exemplo. Isso. Então tá, agora se ele quer evitar a criminalização e também entende que deve sair da base de cálculo, então tem que ser dado um outro jeito de fazer esse recolhimento, não através do supermercado, por exemplo, do empresário. Sim. Agora também não sei se tem essa possibilidade, né?
Não, teria que criar esse mecanismo na real, né? A fiscalização sempre que falha, né? No momento que tu não, se tu não conseguisse deixar assim a base de o ICMS na base de cálculo e tivesse um mecanismo que controlasse as empresas que não repassam e penalizar. Mas eu acho que problema o mecanismo até tem, né? Porque se Eu ia falar, o argumento- mecanismo tem. Até porque o é muito argu- o confessado argumento normalmente, né, Marcelo? Não, o problema é que da tem de tudo Fazenda- isso, sabe o que é? O processo, muitas vezes, tu faz a notificação e o processo trava no judiciário. Tu vai ali e tira não saberia nem dizer como é que é, mas vai ali e olha os processos que tem de inscrição de dívida ativa por ICMS que não foi repassado para o Estado. Tem processos que até hoje não conseguiram se dar andamento, porque o que vai acabando acontecendo? O empresário vai ficando com dinheiro, vai tirar o dinheiro, transfere o dinheiro para uma outra pessoa e se diz que está quebrado. E aí? Vai cobrar dele como? Pelo que eu entendi, o argumento da Fazenda é no sentido de que ele reconhece que o pessoal não repassa uma parte, não sei se é a maior parte, então por isso que ele vai botar na base de cálculo, desejaria botar na base de cálculo. Né? A própria Fazenda reconhece que o pessoal não paga. Não só isso, Anderson. É que a gente pode traçar, tentar, para ficar mais claro, um paralelo com o que a gente viu de decisão ali da STJ em relação às rodoviárias. O que a Fazenda diz? Olha, o princípio da não cumulatividade ele é um benefício para o contribuinte. Tá? O contribuinte, nesse caso o Zafari, ele pode escolher repassar ou não repassar para o seu consumidor final, para o seu cliente. Tá? Então, ele não pode se beneficiar de algo que já é vantajoso para ele para ainda reduzir de forma unilateral um outro tributo, né? Então, de forma indireta, um outro tributo. Olha, a não cumulatividade ela já evita a tributação em cascata. Não pode o contribuinte simplesmente pegar e usufruir da não cumulatividade para ainda se beneficiar para diminuir a base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? Seria nesse sentido. Porque pode tu não repassar. Isso fica a critério do contribuinte. Só que o próprio texto constitucional, ele te dá o permissivo para que tu repasse os valores sempre para o próximo da cadeia. Entendeu? Entendi. Tá? Mas assim, todos os argumentos que vocês levantaram são válidos, são argumentos válidos. E aqui é outra parte da matéria que a gente pode ficar o tempo que for. Aqui tem, como dizia minha querida avó, muito pano para manga, não, né? Tem muito pano para manga. Tá bem? E agora, com relação à criminalização, do fato do empresário não repassar o devido valor para o Estado, quando eu falo Estado, eu falo a União ou o Estado mesmo, eu acho que seria um crime, porque muitas vezes eles pegam, desviam esse dinheiro e dão baixa nas empresas e ficam com dinheiro do ICMS, que não foi repassado para o Estado. E muitas vezes os fiscais, como a gente até comentou agora aqui, fiscalização, sim, o fiscal vai lá, abre a dívida ativa, entra para o judiciário e se arrasta processos por anos e anos e não consegue se achar patrimônio para pagar aquele ICMS. Hoje eu estava ouvindo pela Gaúcha, pela parte da manhã, que tem muitas empresas estatais que estão devendo horrores de dinheiro para a CE. E aí a contrapartida é que a CE não paga o ICMS porque eles não pagam ela. Então, eles nem acionaram. Então, são créditos que a CE não vai ver mais do Estado, porque o próprio Estado também vai usar o próprio Código Tributário, dizendo que ele tem
a isenção, porque já passou o período dos últimos 5 anos, então quantas vezes isso aí já não se passou? E as pessoas ficam só empurrando com a barriga, né? Sim. Sabe que tu deu esse exemplo, assim, é bem interessante. Eu lembro de um cliente meu, ele é uma indústria, né? Só que ele trabalhava só com licitação. E só com licitação federal, para todo o Brasil. E a União começou a atrasar o pagamento das licitações. Só que atrasar de verdade. 180 dias. Há 6 meses atrasar o pagamento. Obviamente, ele se apertou de grana, ficou mais complicado. E ele começou a atrasar os tributos. Só que daí vocês notem. Né? E isso aí, Marcelo, também é uma situação lá do teu trabalho, da Justiça Fiscal. Pô, o cara não recebe da União, mas ele tem que pagar a União. Não, né? Se eu não estou recebendo o valor que seria para eu pagar a tributação, nada mais justo, né? Já que o meu devedor é a própria pessoa que está me cobrando tributo. Tá? Pensa se teve arrego. Pensa se esse argumento deu certo no judiciário. Lógico que não, né? Do tributo e é isso aí. Tá? Então, pessoal, o que significa PIS, PASEP e COFINS? Quando a gente fala do PIS, normalmente se escreve PIS-PASEP, né? Porque o PIS é o Programa de Integração Social. Né? Ele vai ser aquela contribuição que as empresas pagam e ela vai ser destinado ao programa voltado aos trabalhadores que estão empregados. Tá? Então, essa é a finalidade do PIS. O PASEP ele é muito parecido, entre aspas, que ele vai ser um programa de formação do patrimônio do servidor público. Então, é a contribuição dos próprios entes políticos que vai ser destinado ao programa voltado aos servidores públicos. Então, o PIS aos trabalhadores e o PASEP aos servidores públicos. Já a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, a própria finalidade já está no nome, né? Então, tem como finalidade financiar a Seguridade Social. Professor, por uma medida provisória ele foi extinto, né? O PIS e o PASEP. Medida provisória 946, de 7 de abril de 2020. Fundo PIS-PASEP. Não, a questão é o fundo, outra questão é a contribuição. A contribuição continua, né? Foi postergado o pagamento. Quer ler para que diz a medida provisória? É. Pode ler aí, Marcelo. Não estou com a medida provisória, estou puxando de cabeça. Mas o programa não foi extinto pela medida provisória? Não. Podemos até conferir. Diz de novo o número aí. É a medida provisória, se não me falha a memória, é a 946. Não. Eu acho que é 946, medida provisória. Vamos ver aqui. Até eu parei aqui e vou procurar também. Sim. Mas ela, se tu der uma lida nela, ó, da União. Ela extinguiu o fundo, porque transferiu para o fundo da FGTS. Tá, não, bem que eu vi que tinha esse aqui eu não lido direto, mas eu vi que tinha extinto alguma coisa do PIS-PASEP, mas foi o fundo, o senhor tem razão. Isso. Tá? Foi tudo transferido para a FGTS. Tá? Isso aí. Tá? Beleza. Show de bola, Marcelo. Ótima pergunta. Ó, o PIS e a COFINS não vão incidir na exportação. Tá? Então, na saída do território nacional, do produto nacional, não incide PIS e COFINS. Eles podem ser cobrados tanto de forma acumulativa como não cumulativa. A gente vai ver. Tá? Depois tem um desenho para a gente dar uma analisada.
Eles também podem ser cobrados de forma monofásica, não tem o desenho, mas eu vou explicar ali quando a gente vê os desenhos, essas 3 possibilidades de cobrança. Tá? Na forma não cumulativa, nós temos direito a crédito. Então, o que vai mudar? No cumulativo, nós vamos ter uma alíquota menor, já que não tem direito a crédito, se tributa todo o valor, e no não cumulativo, que nós teremos direito a crédito, nós teremos uma alíquota maior, já que não se tributa todo o valor. Tá? Então, no PIS cumulativo, a alíquota é 0,65% e na COFINS cumulativa é 3%. Tá? Qual que é a base de cálculo? A base de cálculo do cumulativo é o faturamento. Notem a diferença agora, pessoal. O não cumulativo, o PIS, ele passa a ser 1,65%. Já a COFINS passa a ser 7,6%. Tá? Nós passamos aqui de uma cobrança de 3,65% para uma cobrança de 9,25%. Ou seja, pessoal, haja crédito para tu buscar essa diferença. Né? E a base de cálculo é o total das receitas auferidas. Temos as 2 leis que criaram o PIS e COFINS no cumulativo, a 10.637 de 2002 e a 10.833 de 2003. Tá? Quais que são as receitas que tu não considera no regime não cumulativo? São aquelas entradas que não são consideradas no regime que não fazem parte da base de cálculo. Receita de venda do ativo permanente. Receitas desoneradas por lei em face de isenção, alíquota zero não incidência. Receita oriunda da tributação monofásica. Então, se o valor já foi tributado, ainda vai ser tributado de novo. Receita já tributada no regime da substituição tributária para frente. E receitas inocorrentes ou que se caracterizam como mera recuperação de custos tributários. Então, todas essas receitas, elas estão excluídas da base de cálculo do regime não cumulativo. Tá? Vamos lá. O que gera crédito no regime não cumulativo? Os famosos insumos. Tá? E esse foi o grande problema da legislação. Por quê? Porque a lei não definiu o que é insumo. Largou no colo do contribuinte. Olha, insumos geram créditos. Tá? E daí nós podemos separar 3 entendimentos já em relação aos insumos. Primeiro, o entendimento restritivo, porque utilizava uma analogia com o IPI. Né? E o IPI é tudo que incorpora o produto só. Tá? Então, se tudo que incorpora o produto industrializado é insumo, o que não incorporar o produto industrializado não é insumo. E isso causou uma certa angústia nos contribuintes, porque não era esse o objetivo da lei quando ela falava nos insumos. Então, esse foi o primeiro entendimento do CARF em 2007. Tá? Olha, insumo tem que ser que nem no IPI, significa dizer que o que for incorporado ao produto está no conceito de insumos, o que não for incorporado está fora do conceito de insumos. Né? Então, é isso que acontece. Né? Daí o CARF mudou o seu posicionamento para a felicidade dos contribuintes. Em 2012, ele disse que o conceito de insumos tinha que ter uma analogia com o imposto de renda pessoa jurídica, que a gente já viu em sala de aula. No IRPJ, a gente tem uma possibilidade de dedução, né, muito maior. Então, entre aspas, basicamente, tudo era dedutível. Né? Todos os custos e despesas eram dedutíveis. Então, quase todos os insumos eram dedutíveis, pessoal. Aqui os contribuintes fizeram a festa. Né?
Eles começaram a cantar aquela música do caixão para a Receita Federal, né? Porque haja crédito com esse entendimento do CARF. Entretanto, não durou muito tempo esse entendimento do CARF. Tá? Porque o CARF já tinha tido um entendimento intermediário em 2010 e voltou a ter em 2015. Que é dizendo, olha, vai ter que ser um conceito adaptado. Que conceito é esse? É o conceito de essencialidade e relevância. Tá? Então, tudo que for essencial e tudo que for relevante vai gerar direito a crédito como insumo no PIS e COFINS. E foi nesse sentido o julgamento do STJ por meio de recurso repetitivo no RESP 12.21.170. Recurso especial para quem tiver interesse pela área tributária que eu aconselho que leia, porque ele é de um linguajar, né, a relatoria, né, do ministro Napoleão, extremamente facilitado e com os exemplos muito engraçados, que eu vou passar para vocês. O que constou? É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas instruções normativas, porquanto compromete a eficácia do sistema de não cumulatividade do PIS e da COFINS. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então vamos lá, pessoal. Essencialidade. O item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço. Ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e ou suficiência. E o segundo, relevância, item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, então, resumidamente, relevância, perda substancial da qualidade do produto ou do serviço, essencialidade, impossibilidade do exercício da atividade da empresa. Né? Que o ministro Mauro Campbell fala de teste da subtração. Um exemplo citado no voto é uma empresa, então, uma confeitaria, vamos pensar na Bruna Trufas, acho que todo mundo aqui conhece a Bruna Trufas. Quando a Bruna Trufas faz bolo, ela precisa de fermento para fazer a massa do bolo? Sim, precisa de fermento para fazer a massa do bolo. Tá? Então, fermento é essencial? É essencial. Tá? Ele é incorporado ao produto? Ele é incorporado ao produto. Agora, pessoal, pergunto para vocês, está citado no voto, achei fantástico, né? O fogo, né? O gás, para a gente ligar ali o forno e conseguir, né, aquecer e fazer esse bolo crescer, não é essencial também? Ele vai incorporado ao produto? Não, ele não vai incorporado ao produto, mas ele não é essencial? Sim, né, pessoal? Ele com certeza ele é essencial, porque sem esse gás a gente não consegue ter o bolo. Então aqui sim nós temos uma essencialidade. Então, a Bruna Trufas foi lá, fez aqueles bolos deliciosos. Como é que ela vai entregar para o cliente dela? Ela vai entregar para o cliente dela assim, na mão, ó, pega aí, meu cliente, toma o bolo. Né? Não, ela vai fazer uma embalagem. Tá? A embalagem, ela é essencial? Olha, ela vai integrar o processo de produção, né? Mas ela vai ter uma relevância, então já é um produto relevante. Tá? Então a embalagem ela já é relevante. Da mesma forma, a Bruna Trufas faz muita teleentrega. O valor do motoboy, né? Digamos que fosse
o motoboy ele fosse o motoboy custeado pela Bruna Trufas. O valor do motoboy não é relevante? Com certeza é, né? É relevante para o negócio que a Bruna Trufas estabeleceu o motoboy. Então, o motoboy ele é relevante, sim. O custo do motoboy ele vai ser relevante. E aqui, pessoal, a gente aprende algo muito interessante, muito importante, que é a seguinte situação. Relevância e essencialidade, essencialidade e relevância, a gente só consegue analisar, a gente só consegue verificar caso a caso. Tá? Somente dessa forma. Né? Nós não temos como verificar relevância e essencialidade se não for analisar de forma detida cada operação. Porque, por exemplo, no escritório de advocacia, o motoboy é relevante? Não sei. Depende do serviço que o escritório faz. Né? É para levar esporadicamente um ou outro documento para um cliente. Não, não é relevante, né? Não, nós trabalhamos diariamente com encaminhamento de documentos para a junta comercial. Vamos lá, quando a junta era totalmente física. Olha, já se mostra relevante, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, analisar caso a caso. Ô, professor. Manda! Tá, isso aí tudo bem, eu entendi. Eu só não entendi por que o que é que a gente vai ter que saber aí, o que vai ser retirado? É para retirar algum valor? É crédito? Eu não entendi essa parte aí. Anderson, se tu deixar eu explicar agora essa gravura, tu vai entender. Pode ser. Tá. Beleza. Tá? Se tu não entender, tu chama de novo. Tá? Tranquilo. Tá? Pessoal, então aqui, regime cumulativo, não cumulativo, e eu vou falar do monofásico também, tá? Vamos começar pelo monofásico, que ele não está aqui no nosso exemplo especificamente, tá? O monofásico é o seguinte, tá? Pegando aqui o cursor do meu mouse, acho que vocês conseguem enxergar. Eu vou lá, eu cobro só da indústria o PIS e COFINS. Então eu vou lá e cobro só desse aqui, e eu não cobro mais nem do atacado e nem do varejo. Então eu cobro só do primeiro da etapa de produção, então da indústria, e eu não cobro nem do atacado e nem do varejo. Isso é o PIS e COFINS monofásico, tá? Eu cobro somente de uma etapa de produção. Agora, o PIS e COFINS cumulativo, que é 3,65, ele incide sobre toda etapa de produção, toda etapa, sem nenhum desconto, sem nenhum direito a crédito. Então, nota, a indústria faturou 100, ela vai pagar 13,65. O atacado comprou da indústria por 100 e vendeu por 200, ele paga 7,30. O varejo comprou por 200 e vendeu por 300, ele paga 10,95, tá? Então, notem, pessoal, aqui nós temos uma situação em que nós temos o PIS e COFINS cumulativo, porque quando ele incide sobre o 200 do atacado, o que é o 200 do atacado? Nada mais é que o 100 da indústria e mais 100 que o atacado agregou à sua etapa de produção. Quando o atacado está pagando o seu PIS e COFINS, ele está pagando novamente sobre esse 100. Da mesma forma que o varejo. Quando o varejo paga PIS e COFINS sobre 300, ele está pagando pela segunda vez sobre 200 e pela terceira vez sobre 100. Isso é o cumulativo. Incide sobre todo o valor, sem nenhum direito a crédito, sem nada. Tá? Pega o valor e coloca o alíquota. Tá? Agora, o não cumulativo, para a gente ver se a gente vai sanar a dúvida do Anderson. Né? No não cumulativo, eu vou ter direito a crédito. Então, a indústria vendeu para o atacado. Tá? Professor, Diga. o seu tá bem ruim, tá toda hora falhando, bem ruim de acompanhar. Isso é só para a Zaira ou é para todo mundo, pessoal? O meu tá de boa. Tá Zaira, funcionando bem. qual é o teu então, Zaira? Zaira? Oi. Será que não é? Oi, professor.
Não sei se é que tá Também o completamente quê? bem Dona, ruim. o teu também tá ruim ou o teu tá bom? Continua ruim, pessoal? Me deem um auxílio aqui, por favor. Para mim tá normal. Tá? Para mim tá normal também. Tá. Ah, tá. Pro Donovan tá trancando. Pessoal, eu acho que deve ser então a internet de vocês, porque eu acho que é só o Donovan e a Zaya que tá tendo problema. Então, o que eu vou dizer? Se trancar, peçam para mim que eu vou lá e repito se for o caso. Se ficar inviável ver, tá? Ah, não consegui, enfim, caiu a internet, não. Eu logo depois já vou subir essa aula para vocês terem a possibilidade de estarem acessando no AVA também, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Aqui a indústria, ela vai vender por atacado por 100, né? E ela vai pagar 9,25. Ela vai pagar 9,25, tá? Quando o atacado vende para o varejo, ele tem aqui, olha, Anderson, um crédito de 9,25, que seria o crédito do valor que ele comprou da indústria. Digamos que foram um crédito de insumos, tá? E ele tem um débito de 18,50, tá? Vou passar um pouquinho, pessoal. Ele tem um débito de 18,50. Por quê? 9,25 em cima da base de cálculo de 200, dá 18,50. Só que ele tem um crédito daqui, ó, do tributo da indústria, dos insumos que ele adquiriu da indústria, de 9,25. No final das contas, ele também vai pagar só 9,25. Aqui eu fiz valores propositalmente os mesmos, que vocês vão ver que vai dar o mesmo tributo, mas claro que isso pode ser alterado, né? Tá? E daí? Quando? O não, professor, Vamos, manda. o não cumulativo significa que ele vai pagar o tributo somente em cima do valor da indústria? Não, somente sobre o valor agregado na sua etapa de produção, ó. Não, esse 100 não, somente sobre o 100 daqui, ó, Douglas. O 100 que o atacado colocou em cima. Tá? Ah, Entendeu? Tu paga ali em cima, o valor agregado em cada cumulativo, etapa de produção. tá, e o cumulativo seria sobre os dois valores. Isso, sempre sobre tudo. E daí, quando o atacado vende para o varejo, né, ele vai dar um crédito de 18,50, que era o valor do débito dele. Né? Então, o débito vira crédito. E o varejo vai calcular 9,25 sobre 300, que dá 27,75. 27,75 menos 18,50 vai dar 9,25. Tá? Então, é isso, pessoal. Aqui eu vou gerando direito a crédito e eu vou diminuindo, então, a tributação incidente sobre o valor. Não vai incidir mais sobre todo o valor da etapa de produção, e sim somente sobre o valor agregado em cada etapa de produção. Tá? Entendido, pessoal? Ou ficou alguma dúvida aqui? Tudo certo? Anderson? Eu só não entendi o que, por exemplo, ele comprou o produto, não agregou nada ao produto e mesmo assim vai ser insumo. Tu diz numa mera revenda? Porque o atacado ele compra o produto pronto da indústria, né? E depois para o varejo, que depois vai passar também sem nenhuma modificação para o consumidor. E tudo Mas vai ser insumo. aqui, Anderson, não é o IPI que a gente precisa ter uma modificação. Se eu compro um produto e eu vendo aquele mesmo produto, eu não tenho, esse produto ele não é essencial para mim? Sim, mas o que quer dizer que o insumo é o que incorpora? Tá? No insumo aqui, Anderson, vamos colocar que nós temos a indústria que vende para uma outra indústria, para uma fábrica. Vamos pegar aqui, ó, a loja de cacau, vende cacau para a Bruna Trufas, que pode vender o bolo para o Zafari vender para o consumidor, ou a gente pode tirar o varejo, colocar do atacado aqui, que seria a fábrica da Bruna Trufas para o consumidor. Entendeu?
Não, entendi. O que eu tenho que pensar é se o produto que está sendo entregue de um para o outro, da indústria para o atacado para o varejo, para cada um deles tem que ser essencial e... Essencial é mais o quê? Irrelevante. Aí vai ser considerado insumo para ele. Isso. E aí vai dar direito de crédito naquilo. Isso aí, entendeu? E vai dar direito de crédito. Entendi. Tá? Entendi. Vamos lá. Ele comprou esse produto da indústria. Tá? Ele tem crédito de 9,25. Só que ele comprou mais um insumo para colocar nesse produto. Ele também vai ter o crédito, entendeu? Vai somar o crédito. Entendeu? Entendi. Então tá, perfeito. Então, o PIS e COFINS importação, né? E a gente viu que na exportação não incide PIS e COFINS, entretanto, na importação incide sim PIS e COFINS. O que vai ser o fato gerador? O fato gerador vai ser exatamente a entrada de bens estrangeiros no território nacional e o pagamento ou crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado, né? Então, tanto a entrada do produto como quando a gente encaminha valores para o exterior, tendo em vista um serviço que foi prestado por um não residente. Na importação, o PIS e COFINS também incide quando é realizado por pessoa física que não seja contribuinte dessas contribuições, desses tributos. Então, tu não precisa ser contribuinte habitual desses tributos para ter que pagar esses tributos. Então, importou um veículo, vai ter que pagar PIS e COFINS, né? Na importação, as suas alíquotas são diferenciadas, pessoal. Então, se aumenta as alíquotas, padrão 2,1 do PIS e 9,65 da COFINS. Também nós temos alíquotas diferentes de acordo com produtos. Então, produtos farmacêuticos, 2,76 de PIS, 13,3 de COFINS. Produtos de perfumaria e higiene pessoal, 3,52 de PIS e 16,48 de COFINS. Tá? E a base de cálculo vai ser o valor aduaneiro, que nós já estudamos, então, quando nós vimos o imposto de importação, tá? Que é o valor pago pelo produto mais as taxas incidentes na importação. Tá, pessoal? Então, aqui nós terminamos a matéria da aula de hoje, né? Rapidamente, quero dizer que o nosso trabalho já está no AVA. O que é o nosso trabalho, tá, pessoal? O nosso trabalho é vocês pesquisarem um acórdão do CARF, basta pesquisar e juntar no AVA um acórdão do CARF que analise o conceito de insumos no PIS e na COFINS. Tá, pessoal? Então, pesquisar um acórdão no CARF que analise o conceito de insumos no PIS e na COFINS não cumulativo. Né? Alguma dúvida? Tranquilo. Professor, pelo que eu vi, tem dois trabalhos lá ou é um só? Olha, posso até ver aqui, mas pelo que eu só me lembro de um. Deixa eu ver aqui. No AVA ali, pelo que eu vi, nessa data tem dois ali. Tem dois acórdons. Deixa eu ver. Pelo menos que eu vi agora de tarde. Não, é um só. Tá um só aqui. Tá? Calendário. Professor, eu vi dois também. Tá. Olha, eu não sei por que vocês estão... Oi? É que eu acho, o outro que está aparecendo é o STJ, eu acho que é da aula passada. É Não aquele é? que tinha... É da aula passada. Isso, que vocês têm que fazer até amanhã. Ele tá com a mesma data É do que eu outro. coloquei errado. Eu coloquei pro dia 23 de maio. Ó, eu que errei nesse prazo. Ó. Eu dei mais prazo para vocês, hein? Ah, então juntar os dois nesse dia? Hã? Juntar os dois nesse dia? É, agora se eu já errei o prazo, vou ter que manter, né? Só que junta cada um no certo. O do STJ na aula 6 e o do PIS e COFINS na aula 7. Mas eu que errei. Eu que sorte que errou, então. É, né? É. Ninguém para analisar. Né, safados? Vamos deixar assim, deu. Olha a malandragem da Carla. Logo tu, Carla.
Pode errar sim sempre. Por isso que eu não estava te aceitando no início. Viu? Ah? As partes, né, professor? Nesse acordo. Propositalmente. Tá? Eu vou ter que defender a Carla. Tá? Eu acho que Carla para errar que para tem que melhor é defender a sempre bom, professor. sociedade. A Carla que tem que proteger a sociedade. Né? Mas ela está fazendo isso agora. Ela tá protegendo os alunos, colega. Olha ali, olha ali. Ainda está de uniforme fardada em nome da sociedade, querendo que o professor erre sempre. Pois então, eu já estou sonhando com esses prazos desses trabalhos. É tanto trabalho toda a aula que eu estou sonhando que eu estou esquecendo de enviar os trabalhos. Tendo pesadelo com os prazos já. Carla, eu vou te contar um negócio que inventaram, que eu uso no escritório. Eu não sei se tu já ouviu falar. Tá? É uma tecnologia chamada Agenda. Ela tem tanto virtual como física. Tá? Ah, é? Mas não funciona, professor. Funciona. Tem que funcionar. Olha, eu digo, a minha agenda tem que funcionar, senão eu estou ferrado. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Ó. Aqui a gente usa o Google. Não sei se você dá para ver aqui. Olha a quantidade de compromissos. Ó. Jesus amado. Tá? Então, assim, a agenda tem que funcionar. Né? Se ela não funcionar, eu estou ferrado. Eu dependo de agenda e de sistema. Acabou a agenda e acabou o sistema, acaba tudo. Acaba tudo. Tá? Marco tudo na agenda e no sistema. Antes eu marcar tudo aqui, comecei a esquecer algumas coisas. Não adianta. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Ou estamos liberados para o vinho? Liberado para o vinho. Liberado para o vinho, pessoal. Então, ó, bom final de semana para vocês. Bom sexta-feira. Um grande beijo e abraço. Até. Olha ali o Douglas, hein? Com a colega. Olha só, hein? Tá certo. Que inveja. Já vou começar daqui a pouco. Assim. Isso aí. Tá bom? Fazer um brinde aqui. Até mais, pessoal. Bom final de semana. Vou brindar com a minha água, ó. É água que tem aqui. Desse tamanhozinho aí, água, tá bem. A Deixa gente ele. tenta, né? Vai que cola, vai que passa, né? Tá certo. Pessoal, então um grande beijo para vocês. Um abraço também. Boa noite. E até a próxima sexta. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.